Na cidade de Corinto, eram celebrados os Jogos Istmicos, uma espécie de Jogos Olímpicos dedicado a honrar Poseidon. Os competidores disputavam diversas modalidades, mas a de maior prestígio era a corrida de bigas. Os melhores condutores estavam lá. Entre eles estava Faetonte, filho do titã Hélio com a ninfa Clímene. O Deus Sol prometeu ao seu filho que, caso ele honrasse sua família com uma vitória na competição de bigas, o titã lhe concederia qualquer coisa que ele desejasse. Motivado pela promessa de seu pai, Faetonte venceu a corrida de bigas. E após sua vitória, ele vangloriou-se e disse que era tão bom condutor de bigas que poderia dirigir o carro solar de seu pai. Hélio era o deus responsável por conduzir o carro do sol, levando-o da aurora até o crepúsculo. Um dos colegas de Faetonte riu de sua cara e disse que somente Hélio era capaz de conduzir o carro do sol e que provavelmente nem filho de Hélio ele realmente seria. Faetonte ficou furioso com os comentários e decidiu rumar ao Extremo Oriente, onde ficava o palácio do deus Hélio. Ao chegar na morada de seu pai, ele se dirige ao trono de Hélio e disse que já sabia o que desejava como prêmio por ter vencido a corrida. Ele queria mais que tudo, poder dirigir o carro solar. Hélio ficou alarmado com o pedido, mas não havia nada que ele pudesse fazer, já que ele lhe havia feito uma promessa. A deusa Aurora já anunciava a chegada de um novo dia. E Faetonte já se encontrava sobre a biga de seu pai. Os cavalos estavam ariscos e empinando. Hélio então aconselhou seu filho a segurar as rédeas firmes o tempo todo, pois os cavalos eram ariscos e só o obedeceriam se ele tivesse um pulso firme. A Aurora correu à frente dos cavalos com sua tocha e os cavalos de Hélio dispararam atrás dela. Faetonte teve dificuldade de conter os cavalos durante a disparada inicial. A tarefa era mais difícil do que ele imaginava. Durante a grande subida, Faetonte teve que fazer um grande esforço e usar toda a sua habilidade de condutor de bigas para guiar os cavalos de forma adequada. Já era meio-dia e Faetonte resistiu ao teste da grande subida. Ele se encontrava na porção mais tranquila da viagem. O filho de Hélio se sentia um verdadeiro deus, contemplando todo o mundo lá do alto. E por estar em êxtase, descuidadamente acabou por dar folga às rédeas. Os cavalos, se sentindo sem comando, deram um mergulho em direção ao solo. Faetonte não conseguia controlá-los, e eles se dirigiam contra o solo para uma colisão catastrófica. Quando estava prestes a colidir com a terra, o jovem conseguiu impedir que o sol se chocasse com a terra. Ele ainda estava voando perigosamente baixo, e tudo que estava abaixo era queimado pelo sol. Lagos e rios evaporaram, e o mar fervia por onde ele passava. Poseidon, ao perceber o mar fervendo, se dirigiu ao Olimpo e exigiu que Zeus tomasse uma atitude. O Deus Supremo, temendo por um estrago ainda maior, decide fulminar Faetonte com um de seus raios. O jovem garoto não teve nem chance de perceber o que lhe atingiu e caiu do carro solar. Faetonte despencou do céu como uma estrela cadente. Seu corpo sem vida caiu no rio Eridano e os cavalos assustados se dirigiram de volta ao palácio de Hélio. Os restos mortais de Faetonte foram recolhidos pelas ninfas Naiades, que o sepultaram. Sobre seu túmulo foi erguido um monumento à audácia do jovem que ousou dirigir o carro do sol. A viagem do filho de Hélio deixou cicatrizes na terra, e a região queimada pelo sol se tornou infértil e sem água. E hoje esta região é conhecida como o deserto do Saara. A deusa Hera estava à procura de seu marido Zeus, mas não o encontrava em nenhum lugar do Olimpo. Ela tinha certeza que ele deveria estar escondido com mais uma de suas amantes. Do alto do Olimpo, a deusa observa uma nuvem negra, cobrindo o rio Inaco, e não tem dúvidas de que é lá que está escondido seu marido. Zeus havia descido à terra para ter mais um encontro com sua amante, a princesa Io.
A jovem percebe que a deusa Hera estava se aproximando e alerta Zeus, que de improviso decide transformar a garota em uma bela vaca. Fingindo que não percebeu o truque de seu marido, a deusa perguntou o que ele estava fazendo com aquela vaca, insinuando que os apetites de Zeus estavam ficando cada dia mais estranhos. Ele, sem graça, disse que estava apenas admirando aquele magnífico animal. Hera concordou que se tratava de uma vaca muito formosa e que por isso ela a queria para si. Encurralado, Zeus não pôde fazer nada e deixou que Hera levasse a pobre vaca até o Olimpo. Ao chegar no Olimpo, a deusa chama seu lacaio Argos, que era uma criatura que possuía 100 olhos, e disse para levar a vaca para um lugar bem distante e que jamais deixasse de vigiar o animal. O monstro conduziu a bela vaquinha até um oásis no Egito, escondido de todos. Lá, ele a soltou, mas estava sempre vigilante. Mesmo quando descansava, Argos mantinha alguns de seus olhos vigiando a ninfa em forma de vaca. Após saber do desaparecimento de Io, Zeus pede para que Hermes a encontre e mate a criatura que a levou. Hermes percorreu todos os pastos, campos e até brejos, procurando a vaquinha desaparecida. Finalmente o deus ligeiro encontrou Argos vigiando a ninfa enquanto pastava. O deus decidiu se disfarçar de pastor de ovelhas e foi se aproximando dos dois, como quem não quer nada. Hermes vinha tocando uma flauta e a melodia agradou a criatura. Argos pediu para que o pastor se aproximasse, pois ele havia adorado aquela música. Enquanto Deus tocava o instrumento, ele percebia que o monstro estava ficando cada vez mais relaxado, e cada um de seus olhos começou a se fechar, mas ainda havia muitos abertos. O lacaio de Hera perguntou a história do instrumento. O esperto deus Hermes decidiu contar a história de como Pan inventou a flauta siringe e narrou a história como se contasse para uma criança dormir. Quando a criatura fechou seu último olho, Hermes o golpeou com seu caduceu, que tinha o poder de jogar qualquer um em sono profundo. O deus então sacou sua espada e, como foi ordenado por Zeus, decapitou o monstro. A ninfa estava livre, mas ainda tinha forma de vaca. A deusa Hera, ao saber da morte de seu fiel lacaio, decidiu homenageá-lo, colocando cada um de seus olhos nas penas do pavão real. Mas a ninfa não escaparia impune, e ela ordenou que as fúrias, entidades da vingança, a atormentassem onde quer que ela fosse. A partir deste dia, a pobre vaca foi atormentada por uma nuvem de moscas que não a deixava em paz. Cansada do tormento das moscas, a vaca tomba e, com seu mugido, suplica que os deuses deem um fim ao seu sofrimento. Zeus jurou para Hera que, caso a deusa libertasse Io de seu castigo, ele jamais procuraria a ninfa novamente. E foi assim que Hera decidiu retirar o suplício imposto à jovem princesa. E Zeus pôde restaurar sua antiga forma. O único resquício que remetia à vaquinha era a alva cor de sua pele. O povo do Egito, ao ver a metamorfose da ninfa, passou a cultuar a jovem como uma figura divina. A princesa ainda estava grávida de Zeus e deu à luz a Épafo. A ninfa e seu filho reinariam no Egito por muitos anos. Io passou a ser reverenciada como a deusa Ísis, e seu filho Épafo como o deus Apis, o fundador da grande cidade de Mênfis. No reino da Fenícia, o rei Agenor de Tiro determinou ao seu filho Cadmo a missão de encontrar o paradeiro de sua filha Europa, que havia sido raptada por Zeus, que em forma de touro a sequestrou. O rei disse que Cadmo só poderia voltar para casa se trouxesse consigo sua irmã de volta. Cadmo e seus homens vagaram pelo mundo, atrás das pistas de onde poderia estar sua irmã, mas nada encontraram.
Ele chegou até a Grécia e procurou auxílio no oráculo de Delfos. A sacerdotisa profetizou que seu destino não era retornar ao reino de seu pai com sua irmã, mas sim fundar uma nova cidade, que se tornaria uma das mais gloriosas da mitologia grega. Seguindo as orientações da sacerdotisa, Cadmo seguiu os passos de uma vaca, e onde a vaca se deitasse, ele deveria fundar ali sua nova cidade. A vaca, por fim, se deitou, e lá Cadmo proferiu que seria fundada a gloriosa cidade de Tebas. Cadmo ordenou que seus homens fossem até uma fonte de água que ficava próxima a uma caverna, para buscar água para reabastecer o assentamento. Mas dentro da caverna havia uma fera terrível, que atacou e matou os enviados de Cadmo. Depois de muito aguardar o retorno de seus homens, Cadmo vestiu seu manto de pele de leão e partiu para procurá-los. Cadmo ficou horrorizado com a cena grotesca que presenciou. Um dragão assustador havia aniquilado e destroçado seus homens. Apesar de nunca ter se deparado com uma criatura como aquela, Cadmo não teve medo e enfrentou a besta para vingar seus companheiros. Cadmo quase foi devorado pelo monstro, quando o dragão fincou suas presas no manto de leão do herói. Ele reagiu arremessando uma de suas lanças no ventre da besta, que urrou de dor. Cadmo esquivou do jato venenoso expelido pela fera, que poderia ter sido mortal. Quando a criatura juntava fôlego para liberar mais um jato venenoso, Cadmo arremessou mais uma de suas lanças contra a fera. A lança de Cadmo entrou pela boca do monstro e prendeu a cabeça da criatura ao tronco de uma árvore. O dragão estava morto e Cadmo havia vingado seus compatriotas. Apesar da vitória, Cadmo havia perdido todos os seus homens para o monstro e por isso se encontrava desolado. Foi quando a deusa Atena surgiu atrás dele e orientou-lhe a arrancar os dentes do dragão e plantá-los no chão. A partir de onde haviam sido plantados os dentes do dragão, começaram a surgir homens armados. Para a surpresa de Cadmo, estes guerreiros começaram a lutar ferozmente entre si, e um grande banho de sangue fraternal se seguiu. Sobraram apenas os 5 melhores guerreiros, que se ajoelharam perante Cadmo, seu novo rei, e o ajudariam a construir sua nova cidade. Cadmo cairia nas graças dos deuses, e eles lhe ofereceriam a mão da deusa Harmonia, filha de Ares e Afrodite. Cadmo e Harmonia dariam origem à lendária Casa Real Tebana, e seus descendentes deixariam sua marca na mitologia grega. Afrodite é conhecida por ter tido muitos amantes, e um deles foi Hermes, o deus mensageiro. Desta união nasceria uma criança, que foi batizada com o nome de Hermafrodito, em homenagem a ambos os pais. A criança foi criada pelas ninfas aos pés do Monte Ida, e desde pequeno já mostrava a beleza divina, herdada de seus pais. Quando deixou de ser criança, ele partiu do Monte Ida para conhecer o mundo, e por onde passava chamava atenção por sua beleza. Após uma de suas caçadas, ele se agachou para se refrescar nas águas de uma lagoa. Foi quando surgiu Salmacis, uma ninfa naiade que estava encantada pela beleza do jovem. Hermafrodito rejeitou a ninfa, mas Salmacis não era o tipo de pessoa que desistia facilmente. O jovem então entrou nas águas da lagoa para se refrescar, sem perceber que a ninfa ainda estava à espreita. Hermafrodito foi surpreendido quando a ninfa aquática saltou sobre ele. O jovem não conseguia se desvencilhar de Salmacis, já que a água é o elemento natural das ninfas naiades. A ninfa clamou aos deuses para que ela e o jovem se tornassem apenas um, e assim ficassem unidos para sempre. Os deuses concederam seu pedido, e os corpos de Salmacis e Hermafrodito começaram a se fundir em um só. A ninfa e o jovem passaram a compartilhar o mesmo corpo, que misturava características masculinas e femininas. E este novo ser intersexo não era compreendido pelas outras pessoas.
e por isso sentia muita vergonha de si mesmo. Hefesto, o deus das forjas, havia repudiado sua esposa Afrodite após pegá-la em flagrante, tendo um caso extraconjugal com Ares, o deus da guerra. O deus demorou para se recuperar de tamanha humilhação e, para aliviar sua dor, decidiu se dedicar exclusivamente a seu trabalho. Neste mesmo período, a guerra de Troia havia eclodido. E Atena, a deusa da guerra estratégica, se dirigiu às forjas de Hefesto com uma encomenda de novas armas e armaduras. Hefesto era um ferreiro magnífico, e Atena gostava de visitar sua oficina para acompanhar a confecção das armaduras, que eram verdadeiras obras de arte. O deus das forjas apreciava a visita da bela e altiva deusa da sabedoria, que iluminava a forja de Hefesto com seu esplendor e diminuía a solidão do deus ferreiro. Poseidon, o deus dos mares e rival de Atena, observando a amizade entre os deuses, resolveu criar uma intriga entre os dois. O deus marinho instigou Hefesto, dizendo que Atena estava interessada em ter um relacionamento com o deus das forjas. Mas, na verdade, Atena não tinha intenção de se envolver romanticamente com ninguém, pois havia feito um voto de castidade e desejava permanecer pura por toda a eternidade. Hefesto, ao saber deste falso relato, ficou entusiasmado, pois nem imaginava que uma das mais belas deusas do Olimpo desejava se unir a ele. Quando a deusa resolveu fazer mais uma de suas visitas, Hefesto, cheio de luxúria, tentou seduzi-la, mas Atena o rejeitou. Contudo, Deus estava tomado pelo desejo e tentou conquistá-la por meio da força. Atena tentou repelir Hefesto, mas Hefesto já havia derramado sua semente divina. Enojada, a deusa repeliu o deus das forjas, jogando-o no chão. A semente divina de Hefesto caiu na terra e foi recebida por Gaia, que posteriormente traria à luz um ser fruto deste incidente. O nome do bebê era Erictônio. Ele era uma criatura estranha, tinha tronco de homem e cauda de serpente. Atena adotou Erictônio, como se seu filho fosse, mas o bebê ainda não estava pronto para viver no mundo dos mortais. Por isso Atena o colocou dentro de um cesto e entregou a criança aos cuidados das princesas de Atenas, cidade consagrada à deusa. Após uma disputa com Poseidon, a deusa orientou para que, em hipótese alguma, as moças ousassem espiar o que havia dentro do cesto. Mas a curiosidade destas princesas foi maior que sua prudência. Elas abriram o cesto e se depararam com aquela aterradora criatura. Uma loucura tomou conta da cabeça das garotas e, ensandecidas, se jogaram do alto da Acrópole de Atenas. Atena retornou para recolher seu filho e o criou dentro de um templo dedicado à própria deusa, sobre a tutela da deusa da sabedoria. Erictônio se tornou um adulto sábio e diligente. Ele viria a ser um dos lendários reis de Atenas. Seu governo foi marcado pela prosperidade. Foi durante seu reinado que os gregos aprenderam a negociar fazendo uso do dinheiro. E assim, o filho de Atena entrou para os anais como um dos melhores governantes da Ática. O deus Dionísio retornava após uma viagem à Índia e vagava pelo mundo ensinando os homens sobre o cultivo das vinhas, que tinha como fruto as doces uvas que serviam para produzir o vinho. Bebida essa que seria considerada quase divina, devido à sua ligação com o deus. Mas enquanto o jovem deus passeava pela orla marítima, ele foi avistado por um bando de piratas, que ao ver aquele belo jovem trajando uma toga púrpura, não tiveram dúvidas de que se tratava de um filho de um rei ou de um nobre muito rico. Os piratas renderam Dionísio, que não ofereceu nenhuma resistência, e o obrigaram a subir a bordo do navio pirata. O capitão pirata ordenou que Dionísio fosse amarrado no mastro principal, e ali ele permaneceria, até que um gordo resgate fosse pago por sua família. Mas, para a surpresa dos piratas, mesmo aplicando os mais intricados nós de marinheiro, os nós se desatavam sozinhos.
O capitão ordenou que Dionísio ficasse quieto, sentado junto ao mastro enquanto seus homens o vigiavam. O velho timoneiro advertiu o capitão que o fato dos nós não conterem o prisioneiro era um sinal divino de que aquele jovem deveria ser liberto. Mas o capitão não lhe deu ouvidos. Dionísio já havia se entediado daquela brincadeira e decidiu agir. O vento cessou e as velas do barco se tornaram inúteis. Quando os marinheiros colocaram os remos na água, eles foram transformados em grossas vinhas. Foi quando, milagrosamente, começou a chover vinho, para o espanto de todos os marinheiros. Quando os piratas olharam para Dionísio, seus olhos emitiam um brilho forte como fogo, e vinhas se espalhavam pelo navio a partir do corpo do deus. O deus fez surgir um leopardo a bordo, que soltou um rugido terrível que aterrorizou os piratas. Em pânico, os marinheiros e seu capitão saltaram nas águas do mar. E assim que eles tocaram nas águas, eles sofreram uma metamorfose, sendo transformados em golfinhos. Dionísio poupou apenas o velho timoneiro, pois ele mostrou-se temente aos deuses. E essa é a história de como o deus do vinho transformou um bando de piratas em uma nova espécie de golfinho. Clítia era uma bela ninfa que se apaixonou por Hélio, o Deus Sol. Eles chegaram a se relacionar, mas o Deus Sol não via nada de especial na ninfa e por isso a abandonou. Mesmo após ser rejeitada, Clítia passou seus dias a contemplar seu amado quando ele cruzava os céus durante o dia. Ela não fazia mais nada, e depois de passar tantos dias acompanhando o movimento do sol, ela começou a definhar. A ninfa abandonada acabou falecendo, mas os deuses não permitiriam que a ninfa, que amava tanto o sol, fosse esquecida. No lugar de descanso final das ninfas surgiram belas flores amarelas. Essas, assim como a ninfa Clítia, também estavam sempre viradas para o sol, enquanto Deus fazia sua travessia. E essa flor ficaria conhecida como girassol. Jacinto era um jovem de grande beleza. Sua beleza era tão grande que chegou a cativar duas divindades. Um deles era Apolo, o deus da música e das profecias. O outro era Zéfiro, também conhecido como o vento do oeste. Jacinto se divertia com Zéfiro. Com o deus, ele voava nos céus, furando as nuvens. Já com Apolo, o jovem se deleitava com as músicas tocadas pelo deus brilhante. O jovem e o deus se tornaram muito íntimos, e Jacinto passava boa parte de seus dias ao lado do deus da música, fazendo todo tipo de atividade. Percebendo que estava sendo deixado de lado, Zéfiro passou a nutrir uma grande mágoa em seu coração. Certo dia, Apolo e Jacinto decidiram brincar de arremesso de disco. Após se preparar para fazer seu arremesso, Apolo lançou o disco com uma força incrível. O disco subiu muito alto, quase alcançando as nuvens. Jacinto se preparou para pegar o disco, que descia em alta velocidade. Mas enciumado, Zéfiro soprou o disco, alterando sua trajetória repentinamente. O disco caiu no solo e, após ricochetear no chão, atingiu a cabeça de Jacinto com muita violência. Apolo correu para socorrer o jovem, que ele tinha tanto apreço. O deus tentou usar seus poderes para salvar a vida de Jacinto, mas nem mesmo o poderoso Apolo foi capaz de mudar o destino que as moiras traçaram para Jacinto. O belo jovem morreu nos braços de Apolo. No lugar onde as gotas de sangue de Jacinto caíram, passaram a brotar belas flores. Apolo se sentiu culpado por interromper a vida de Jacinto no auge de sua juventude. E em homenagem a seu amigo falecido, o deus compôs suas mais belas músicas, que também eram as mais tristes e melancólicas. Mas com a chegada da primavera, o deus se alegrava,
pois as belas flores nascidas do sangue do jovem ressurgiam, e estas passaram a ser conhecidas pelo nome de Jacinto. Deméter, a deusa da agricultura, era uma divindade de grande beleza e elegância, e tal charme não passaria despercebido por Poseidon, o deus dos mares. A deusa rejeitou a investida do deus marinho, que parecia decidido a conquistá-la. A deusa, para fugir de Poseidon, tomou a forma de uma égua, mas o deus era o senhor dos cavalos e por isso tomou a forma de um garanhão e perseguiu a deusa da fertilidade. Deméter foi alcançada e possuída à força. Desta união indesejada nasceram duas crias, o divino cavalo alado Arion e a pequena Despina. Enojada por ter sido violada, Deméter repudiou a criança e partiu para se purificar no rio Ladão, onde todas as mágoas podiam ser esquecidas. A pobre Despina cresceu sem o amor de sua mãe, e por isso um grande ressentimento germinava no coração da jovem deusa. Ao contrário de Despina, Perséfone, filha de Deméter com Zeus, era amada e mimada por sua mãe, e isso enchia de tristeza a filha desprezada. Quando Perséfone partia para reencontrar Hades no submundo, Deméter sempre se entristecia e negligenciava suas tarefas como deusa da agricultura. Despina aproveitava este momento para destruir o trabalho de sua mãe. Ela gerava geadas que arruinavam as plantações, e durante o inverno, a neve tornava os campos improdutivos. Ela também congelava rios, lagos e enseadas para punir seu pai. Mesmo tendo um coração gelado, ela encontraria um parceiro amoroso em Bóreas, uma divindade que representava o vento do norte, que soprava gelado. Quando Perséfone, a deusa da primavera, retornou de uma de suas temporadas no submundo, ela encontrou destruídas as flores que com tanto amor ela cultivava. E foi assim que ela tomou conhecimento da existência de Despina, sua meia-irmã. Perséfone e Despina se encontraram, e apesar de serem deusas de naturezas opostas, não houve espaço para discórdia entre as duas irmãs, que passariam a ser amigas, mesmo exercendo tarefas totalmente opostas. Despina, a deusa do inverno, viajava pelo mundo sendo levada por seu marido Bóreas, que com seu vento gelado anunciava a chegada de uma nova estação. Hebe, a deusa da juventude, era filha de Zeus e Hera. Ela também era uma divindade ligada aos trabalhos domésticos. Um de seus trabalhos era atuar como copeira nos banquetes no Monte Olimpo. Hebe servia o néctar que conferia imortalidade aos deuses. Certo dia, por obra do destino, Hebe tropeça derrubando todo o néctar sagrado. Os demais deuses não conseguiram conter as gargalhadas, especialmente Hermes. Mas Zeus não viu nenhuma graça na cena e decidiu destituir a deusa da juventude da função de servir os deuses imortais. A deusa Hera ficou logo irritada ao saber que Hebe não mais atuaria servindo néctar e ambrosia, e disse para que Zeus não ousasse colocar uma de suas amantes no lugar de Hebe. Zeus garantiu à deusa que nenhuma mulher tomaria o lugar da deusa da juventude. Sem ter ninguém em mente naquele momento, Zeus passa a observar os homens à procura de alguém que lhe agrade. Foi quando ele avistou Ganimedes, príncipe de Troia, que ajudava no pastoreio dos rebanhos reais. Ganimedes era portador de uma beleza quase divina. É possível que nunca haja existido um mortal tão belo quanto Ganimedes. Zeus decide que o portador de tamanha beleza não foi feito para viver entre os homens, e a presença de tal preciosidade enriqueceria ainda mais a morada dos deuses. Assim sendo, o Deus Supremo toma a forma de uma águia e desce à terra para raptar o belo Ganimedes. A águia sobrevoava o jovem sem ser percebida, e após mergulhar sobre ele, a grande ave agarrou Ganimedes, pegando-o de surpresa.
O belo jovem foi carregado gentilmente pela ave divina, que o leva na direção do Monte Olimpo, onde ficava a morada dos deuses. Ganimedes se viu frente a frente com os deuses do Olimpo, que ficaram impressionados com tamanha beleza em um mero mortal. Zeus o apresentou como sendo o substituto de Hebe nas tarefas durante os banquetes celestiais. Agora era Ganimedes que ocupava a honrosa responsabilidade de servir aos deuses o néctar e a ambrosia. Ao jovem também foi concedida a imortalidade, e assim ele permaneceria com sua beleza juvenil por toda a eternidade. Ganimedes era muito bem quisto pelos deuses, que apreciavam o excelente serviço prestado pelo jovem. Apenas a deusa Hera não gostava muito do copeiro dos deuses, pois sentia ciúmes dos longos períodos que Zeus passava na companhia do belo rapaz. Mas não era apenas a esposa de Zeus que estava descontente. O rei de Troia e sua rainha estavam profundamente entristecidos com o desaparecimento de seu filho. Para diminuir a dor que gerou nos pais de Ganimedes, Zeus cria a constelação de Aquários, que seria representada pela figura do jovem Ganimedes. E assim, ao olharem para o céu, seus pais saberão que seu filho está em um lugar de honra, ao lado dos deuses do Olimpo. Kairos é uma divindade grega ligada ao tempo. Diferente de Cronos, que é considerado o deus do tempo, Kairos seria a divindade do tempo oportuno, ou do momento certo. E por isso, ele também é conhecido como o deus da oportunidade. Os gregos acreditavam que tudo tinha seu tempo certo para acontecer, mas as grandes oportunidades acontecem poucas vezes na vida, e elas podem passar muito rápido. Kairos possui um longo topete, mas o restante de sua cabeça não possui cabelos. Por isso, os gregos antigos acreditavam que quando Deus surgia trazendo uma grande oportunidade, as pessoas deveriam agarrá-la imediatamente. Pois se deixar a oportunidade passar, é impossível agarrá-la. E esta grande chance estará perdida para sempre. Atalanta é uma das mais famosas heroínas da mitologia grega, mas quando pequena, seu pai queria ter apenas filhos homens, e por isso ela foi abandonada em uma floresta. A pequena criança ficou à mercê das feras, à espera de um destino terrível. Mas, surpreendentemente, ela acabou sendo acolhida e criada por uma ursa, juntamente com seus filhotes. Ainda criança, ela foi encontrada por caçadores, que passariam a criá-la a partir de então. Desde jovem, Atalanta demonstrava um talento inato para a caça. E por isso, a jovem passou a participar do grupo de caça que acompanhava a deusa Ártemis. O pai de Atalanta, arrependido de seu ato contra sua única filha, lhe pediu perdão. E assim, a jovem passou a visitar a corte de seu pai. Isquemeu, rei de Ciros, passou a ter muito orgulho de sua filha, que era conhecida por ser mais rápida que uma corça. Atalanta ficaria ainda mais famosa após participar da caçada ao javali de Calidon, que terminou tragicamente com a morte de Meleagro. Após tal evento, é profetizado para Atalanta que se ela se casasse, este seria o motivo de sua ruína. Mas Atalanta era bela e filha de um rei, e portanto possuía centenas de pretendentes. Seu pai, temendo pelo destino de sua filha, bola um plano para protegê-la. Somente aquele que vencesse Atalanta em uma corrida seria digno de se casar com sua filha. Mas caso o pretendente perdesse a disputa, este teria que pagar com sua própria vida. Mesmo com a pesada pena em caso de derrota, não foram poucos que colocaram suas próprias vidas em jogo, correndo contra Atalanta. Mas todos acabariam mortos.
Após a queda de tantos pretendentes, o rei acreditava que sua filha, enfim, estava segura. Mas ainda havia um jovem chamado Hipomene, e este era conhecido por correr muito rápido. Atalanta já o conhecia e sabia que ele conseguia correr a uma velocidade até maior que a dela. Mas também sabia que ele não conseguia manter tal velocidade por muito tempo. O jovem Hipomene estava perdidamente apaixonado pela bela Atalanta, e no templo da deusa do amor, rogou a Afrodite que o ajudasse a conquistar a jovem. A deusa então surgiu, portando maçãs douradas, e passou ao jovem algumas instruções que ele deveria seguir durante a corrida. É chegada a hora da disputa, e o casal se prepara para a largada. Hipomene larga na frente, mas Atalanta não se preocupa, pois sabe que o jovem não conseguirá manter aquele ritmo por muito tempo. Hipomene começa a perder velocidade, e Atalanta se prepara para ultrapassá-lo. Neste momento, Hipomene tira de sua bolsa uma maçã dourada, que chama a atenção da garota. Ele solta uma das maçãs no chão. Atalanta, impressionada com tamanha preciosidade, se abaixa para pegá-la. O jovem conseguiu abrir uma vantagem, mas após pegar a maçã, Atalanta passou a correr ainda mais rápido. A linha de chegada estava próxima, mas Atalanta se aproximava de Hipomene rápida como uma flecha. Quando Hipomene ia ser finalmente ultrapassado, ele soltou mais uma maçã, e Atalanta não conseguiu resistir ao impulso que a obrigava a se abaixar para pegá-la. E assim, Hipomene cruza a linha de chegada em primeiro lugar. Como foi prometido, o rei teve que entregar a mão de sua filha Hipomene. O casal de jovens se casou, e ao contrário do que dizia a profecia, tudo parecia correr bem. Porém, o casal se esqueceu de agradecer a deusa Afrodite por possibilitar tal união, e a deusa não apreciava pessoas mal agradecidas. A deusa decide puni-los e instiga a luxúria no casal, que sem conseguir conter seus impulsos, eles acabam tendo relações dentro do templo dedicado à deusa Reia, mãe de Zeus. Furiosa com tal afronta, Reia, a poderosa Titânide, transforma o belo casal em leões. Atalanta e Hipomene, como castigo, estavam fadados a puxar a gloriosa carruagem de Reia, a grande mãe dos deuses olímpicos. Em um antigo reino grego, no tempo em que os deuses ainda circulavam entre os mortais, 3 belas princesas sonhavam como seriam seus futuros maridos. Meu marido será um general famoso, ele me exibirá como sua maior conquista. O meu será riquíssimo e me cobrirá com a mais fina seda e as mais belas joias. Você, Psique, como será seu marido? Tudo que eu quero é um amor que eleve o meu espírito. Que brega! Você é tão cafona, Psique. As 2 princesas eram bonitas, mas Psique era sem dúvida mais bela, tanto que atraía os olhares de todos, o que enchia as suas irmãs de inveja. Pessoas de reinos distantes percorriam longos caminhos apenas para contemplar a beleza da famosa princesa. Contemplem a mais bela criatura que já pisou na terra. Psique passou a ser adorada como uma verdadeira divindade, e as homenagens que antes eram prestadas a Afrodite, a deusa da beleza, passaram a ser destinadas à jovem e bela princesa. Ofendida, a deusa observava o cortejo que seguia a princesa, enquanto seu templo permanecia vazio. Foi então que Afrodite convocou seu filho Eros, o deus do amor e da paixão. Filho querido, tal mortal que se julga estar no mesmo patamar dos deuses deve ser punida. Por meio de suas flechas, faça com que Psique se apaixone por uma criatura horrenda. Como desejar, minha amada mãe? Com o cair da noite, Eros dirigiu-se ao palácio real e silenciosamente entrou no quarto de Psique. Ela estava dormindo em seu leito.
E Eros, movido pela curiosidade, aproximou-se da princesa para ver se ela era tão bela quanto todos falavam. O deus ficou impressionado, pois a beleza de Psique era realmente esplêndida. Não é à toa que minha mãe esteja tão enciumada. Sua beleza é capaz de eclipsar a das mais belas ninfas e deusas. Inesperadamente, Psique se revira em seu sono, e este movimento brusco desconcentrou Eros, que acidentalmente acabou se ferindo com sua própria flecha. O deus ferido apaixonou-se imediatamente pela jovem e bela mortal, e devido a este novo amor, Eros não conseguiu cumprir a missão que causaria tanto mal a Psique. Psique continuou sua vida normalmente e nem suspeitava do que tinha acontecido. Mas algo estranho estava ocorrendo. O tempo passou e, apesar de ser a mais bela e admirada, Psique continuava solteira, enquanto suas irmãs tinham vários pretendentes. Psique, você sempre foi adorada por todos, mas continua solteira, enquanto eu e nossa irmã já estamos muito bem casadas com homens da mais nobre estirpe. Não se preocupe, minha filha. Sua beleza pode ser intimidadora para alguns homens, mas em breve aparecerá um pretendente digno de seu coração. Mas o rei, na verdade, estava muito preocupado com a situação de sua filha. O rei não sabia que a falta de pretendentes era devido ao fato de Eros recusar-se a despertar o amor por Psique em qualquer homem, já que ele estava perdidamente apaixonado pela jovem. E em busca de respostas, ele foi até o oráculo de Delfos. E dentro do templo, por meio de uma pitonisa, o deus Apolo se pronunciou. Sua filha se casará com um ser alado perverso e que se satisfaz ao ferir os mortais e deuses. A princesa deverá ser abandonada à beira do abismo com trajes matrimoniais, onde será entregue a esta terrível criatura que será a causa de sua morte. O rei saiu do templo às lágrimas, pois não se conformava com a ideia de perder sua filha predileta. Mas uma das invejosas irmãs de Psique insistia que ele deveria obedecer às orientações do oráculo. Você deve sacrificar Psique, ou irá atrair a ira dos deuses e trazer a ruína para o nosso reino. Sem ver outra saída, o rei então revelou o triste destino de sua filha. Minha filha amada, devido à vontade dos deuses que entregaremos você a um destino terrível, sua beleza transformou-se em uma maldição. A princesa foi levada ao abismo por uma procissão nupcial, que mais parecia um cortejo fúnebre. Psique, ao ouvir os lamentos de seus pais, não se conteve. Por que lamentam a minha sorte? Há pouco se regozijavam, orgulhosos, ao me ver sendo adorada como uma deusa, mesmo sabendo do sacrilégio que estava sendo cometido. Agora, levem-me ao alto do penhasco e deixe-me eu encontrar o meu triste destino. A princesa foi abandonada à beira do abismo, à espera de seu terrível marido. Uma forte brisa começou a soprar e a elevar Psique em direção ao céu. Este vento era o deus Zéfiro, também conhecido como o vento do oeste. A princesa levitava no céu, indo de encontro ao seu destino. Após ser arrebatada por Zéfiro, Psique acordou em um lugar idílico. Flores espalhavam-se por toda parte, e um aroma delicioso perfumava o ar, e um belíssimo palácio, do mais alvo mármore, destacava-se na paisagem. Psique subiu as escadas que levavam até a entrada do palácio, perplexa com toda a riqueza que a cercava. O lugar era de um luxo impressionante, onde não faltavam ornamentos cobertos de ouro e prata. Ao entrar no palácio, ela ouviu uma voz polida, mas não sabia de onde vinha. Minha senhora, tudo que vê agora lhe pertence, e estamos à sua disposição para ajudá-la em tudo o que desejar. Não havia ninguém à sua volta. Então a jovem percebeu que se tratava de criados invisíveis. Estes
a ajudaram a tomar banho e lhe serviram um grande banquete. Durante a tarde, eles lhe fizeram companhia, cantando e tocando belas canções. Agora, a senhora deve ir até o seu aposento e aguardar a chegada de nosso mestre. E como é o seu mestre? Dizem que ele é um monstro. Alguns já se referiram a ele assim, mas na verdade ele não é mau, apenas volúvel. Já em seu quarto, Psique, aflita, aguardava por seu destino. O manto de Nyx, a deusa da noite, já havia coberto completamente os céus. O quarto estava na mais completa escuridão e era impossível ver qualquer vulto. Quando Psique sentiu que algo havia entrado pela janela, a jovem sentiu a presença de seu novo marido e podia sentir a respiração dele em seu pescoço. Psique estava tensa e não fazia a menor ideia do que iria acontecer. Contrariando suas expectativas, ela teve uma noite de sublime prazer e seu novo marido a tratou com muito amor e carinho. Ao acordar pela manhã, seu marido já havia partido e, devido à escuridão da noite anterior, ela não conseguiu ter nenhum vislumbre de seu novo companheiro. Psique passou o dia conhecendo as dependências de sua nova residência, mas não parava de pensar quando reencontraria aquele ser misterioso. Chega a noite e Psique já estava a postos, à espera de seu marido. Foram inúmeras as noites em que o casal se encontrou e se amou. Mas em uma destas noites, Psique não resistiu e perguntou: Meu amor, por que sempre se esconde nas sombras? Gostaria tanto de saber como você realmente é. O amor que compartilhamos não é o bastante? Desculpe-me se eu irritei você. Esta não era a minha intenção. Tudo o que lhe peço é que não tente me ver. Na escuridão somos como iguais. Psique decidiu respeitar o pedido do marido e passou a não tocar mais no assunto. O tempo passou e, apesar de estar muito feliz, Psique tinha saudade de sua família. Meu marido, sinto tanta saudade de minha família e dói o meu coração saber que ela pensa que estou morta. Suplico para que me deixe visitá-la. Se for para ver você feliz, permito que retorne ao reino de seu pai e volte a mim apenas quando desejar. Eros atendeu ao pedido de Psique, pois acreditava que se ela retornasse após ele a libertar, seria o sinal definitivo de que ela o amava genuinamente. Os familiares de Psique ficaram surpresos com o retorno da jovem, que julgavam nunca mais voltar a ver. Minha amada filha! Eu acreditava que jamais iria vê-la novamente. E o retorno foi triunfante, pois Psique estava ornada com as mais belas joias. Ela parecia a mais rica das rainhas. Como está a vida com seu marido misterioso? Não poderia ser mais maravilhosa. Ele é amoroso e faz tudo para me agradar. Suas invejosas irmãs não acreditavam nas histórias que Psique contava, enquanto distribuía belíssimos presentes aos seus familiares. Tudo que se refere à nossa irmã tende ao exagero. Não creio que tudo o que diz seja realmente tão maravilhoso. Não precisa acreditar em mim. Venha comigo e poderá ver com seus próprios olhos. Zéfiro, o vento do oeste, conduziu Psique e suas irmãs até o Palácio Celestial. Chegando lá, elas perceberam que tudo que sua irmã falava era realmente verdade. Mas toda aquela riqueza que Psique apresentava só fazia crescer ainda mais a inveja de suas duas irmãs. As duas invejosas decidiram envenenar o casamento de Psique. Eu sei que tudo parece maravilhoso, mas não se lembra do que foi dito pelo oráculo? Você se casou com um monstro e ele será responsável pela sua morte. Faça o seguinte: quando sentir que ele está dormindo, pegue uma faca, acenda uma luz e, depois de ver o monstro, corte-lhe a garganta. Suas irmãs partiram
mas deixaram a semente da desconfiança plantada no coração de Psique. Chegou a noite e seu marido já dormia ao seu lado. Psique aproveitou a oportunidade para se levantar, pegar uma faca e acender uma lamparina. Ao aproximar-se de sua cama, Psique percebeu que não se tratava de um monstro, mas sim de um jovem com uma beleza divina. A princesa aproximou-se para contemplar a beleza estonteante de seu marido e concluiu que só poderia se tratar de um deus. Contudo, uma gota de óleo quente caiu acidentalmente da lamparina e atingiu o peito de Eros, que acordou assustado devido à queimadura e deparou-se com Psique empunhando a faca. Como você pode ser tão tola? É assim que retribui meu amor? Julgando-me como um monstro e desejando cortar a minha garganta? Perdoe-me, meu amor. Eu sei que errei, mas podemos consertar isso. Eu lhe fiz apenas um pedido e você não foi capaz de cumpri-lo. Por isso, não tornará a me ver. Eros saiu voando pela janela. Psique saltou atrás dele, mas não conseguiu alcançá-lo e se espatifou contra o chão. Os ferimentos da queda foram leves, mas seu coração estava completamente despedaçado. Ao saberem que Psique havia retornado, suas irmãs correram até o precipício, esperando que fossem arrebatadas pelo vento do oeste. Zéfiro começou a soprar e suas irmãs jogaram-se em seus braços. Mas este não as agarrou, deixando que elas caíssem do precipício. Desolada, a pobre Psique passou a ajudar nas tarefas diárias do templo da deusa Deméter, mas em nenhum minuto sequer deixou de pensar no seu amor perdido. Psique havia perdido o amor de sua vida, e com ele também partiu sua felicidade. Para tentar aplacar os pensamentos tristes, ela passou a trabalhar no templo de Deméter, onde executava todas suas tarefas com muita dedicação. Mas nem todo este trabalho era suficiente para fazer a jovem parar de pensar em seu amor perdido. A deusa Deméter apiedou-se da pobre garota e decidiu aconselhá-la. Pobre Psique, sinto compaixão por sua dor. Por isso, lhe dou o seguinte conselho. Vá até o templo de Afrodite e se ofereça à deusa com humildade e submissão. E assim poderá aplacar a ira da deusa e, quem sabe, conseguirá reconquistar seu amor. Quem sou eu para não seguir o conselho de uma deusa tão sábia e benevolente? Psique então dirigiu-se ao templo da deusa do amor, mas não tinha ideia de como seria recebida pela ex-sogra. O que é a mais insolente e desleal das criaturas que já andou por esta terra faz em meu templo? Humildemente me prostro perante a deusa do amor e ponho-me aos seus serviços em busca de perdão. Você crê que será perdoada facilmente por mim após roubar minhas honrarias e ferir meu filho? Expurgar seus pecados será muito penoso. Você terá que realizar os mais difíceis trabalhos que poderão custar a sua própria vida. Estou disposta a tudo para ao menos ter uma pequena chance de conseguir o seu perdão e reconquistar o meu amor. Afrodite decidiu impor penosas tarefas a Psique. Como primeiro trabalho, Psique teria que ir ao celeiro de grãos e separar as diversas variedades de cereais que estavam completamente misturadas. A dificuldade de tal tarefa teria espantado até mesmo Hércules. O deus Eros, que escondido a tudo observava, fez com que formigas ajudassem Psique em sua tarefa. Assim, a jovem cumpriu seu trabalho em tempo recorde. Afrodite ficou indignada ao ver o trabalho realizado tão rapidamente. Não sei como você conseguiu realizar esta tarefa tão facilmente, mas a próxima não será tão fácil. Agora, Psique deveria trazer para Afrodite um bom punhado de lã dourada, de perigosos carneiros,
Estes não eram animais comuns, pois, além de terem a lã dourada, eram apreciadores de carne humana. Psique temia ser devorada pelos carneiros antropófagos, mas uma voz, vinda das águas do rio, disse a ela: siga de perto o caminho dos carneiros e a solução dos seus problemas encontrará. Os carneiros passaram por uma trilha apertada, entre plantas espinhosas, e parte de sua lã acabava se prendendo nos espinhos. Psique coletou a lã, que ficou presa entre os espinhos, e apresentou os fios dourados à deusa. Muito bem, mas não pense que acabou. A deusa da beleza exigiu que a jovem lhe trouxesse um jarro de água, saída diretamente da nascente do rio Estige, que fica no alto de uma montanha. Tal tarefa parecia impossível de ser realizada, mas Zeus ordenou que sua águia coletasse a água da nascente e entregasse a Psique, e assim mais um trabalho foi cumprido. Sei que tem conseguido realizar estas tarefas por ter conquistado a piedade dos deuses, mas seu próximo trabalho custará um preço que só você poderá pagar. Os aborrecimentos que você tem me causado desgastou minha beleza. Por isso exijo que vá ao reino de Hades e peça que a rainha Perséfone encha esta caixa com beleza para que eu possa restaurar meu esplendor. E assim terá o meu perdão e minha bênção para se reunir novamente com meu filho. Psique sabia agora que seu fim estava próximo, porque não conhecia outro modo de entrar no submundo a não ser tirando sua própria vida. A jovem estava pronta para saltar do alto de uma torre, quando escutou uma voz. Existe outra maneira. Eu lhe indicarei o caminho e como ultrapassar os obstáculos. Caronte, o barqueiro, e Cérbero, o cão guardião de 3 cabeças. Mas, ao retornar, lembre-se, não abra a caixa em hipótese alguma. Seguindo as orientações da voz misteriosa, ela encontrou uma gruta que a levaria até o submundo. Após uma longa descida, ela alcançou as margens do rio Aqueronte, e lá encontrou Caronte, o barqueiro, que era responsável por fazer a travessia das almas até a outra margem do rio. Estou ao serviço da deusa Afrodite e tenho uma audiência com a rainha Perséfone que me aguarda. Ao barqueiro Caronte, ela entregou 2 moedas como pagamento. Assim, ela atravessou o rio das almas, rumo aos domínios de Hades. Psique se apresentou ao rei e à rainha do submundo, Hades e Perséfone. O que uma mortal faz em nossos domínios? Estou ao serviço de Afrodite, que lhe pede que encha esta caixa com um pouco de sua beleza, para que assim ela possa restaurar a beleza que perdeu. Perséfone devolveu-lhe a caixa, que agora estava bem mais pesada, e Psique partiu rumo à saída do submundo. Mas a princesa ainda teria que enfrentar um obstáculo. Ela então deparou-se com Cérbero, o cão infernal de 3 cabeças, que impedia sua passagem. Contudo, ela havia levado consigo, orientada pela voz misteriosa, um pão de cevada e mel embebecido com sonífero. Ela o ofereceu ao cão, que após ingeri-lo caiu no sono, e assim Psique prosseguiu rumo à superfície. Enquanto o barqueiro fazia viagem de volta, a jovem viu seu próprio reflexo nas águas e se deu conta de como todos esses trabalhos tinham-na deixado com o aspecto de uma pessoa cansada. Psique já havia começado a subida até a superfície e faltava pouco para concluir sua última missão. Esta caixa está quase transbordando de beleza. Não fará mal eu pegar só um pouquinho para mim. Assim, quando eu reencontrar o meu amor, estarei bela e radiante para ele. Psique abriu a caixa e dela surgiu uma névoa. E ao aspirá-la, Psique começou a desfalecer e a vida começou a se esvair de seu corpo. Eros então sentiu que algo havia acontecido com seu amor e partiu para resgatá-la.
Quando encontrou Psique, ela estava fria como um cadáver. E Thanatos, a personificação da morte, já se encontrava ao lado do corpo da jovem. Minha amada Psique! Não me abandone agora! Por meio de seus poderes, Eros retirou a névoa mortal do corpo de sua amada e a colocou de volta na caixa. Psique então despertou nos braços de Eros. Meu amor, sinto que agora posso, finalmente, olhá-lo nos olhos sem risco de perder você. Então, o casal beijou-se apaixonadamente. Eros orientou que Psique terminasse seu trabalho, entregando a caixa a Afrodite. Enquanto isso, o deus do amor voou até o Monte Olimpo, onde ele suplicou para que Zeus convencesse Afrodite a permitir a união do casal. Eros conduziu Psique até o Monte Olimpo. Lá, todos os deuses a aguardavam. E das mãos do próprio Zeus, e com a bênção de Afrodite, ela recebeu o néctar e a ambrosia, alimentos divinos que concediam a imortalidade. Psique, seu caminho foi espinhoso, mas no fim, conseguiu completar sua jornada. Agora você é imortal e está livre dos entraves criados pela ignorância dos homens. E o laço que ata você e seu marido jamais se romperá. E este amor perdurará por toda a eternidade. Da união de Eros e Psique, nasceu Edone, a divindade do prazer, e o amor do casal durou para sempre. Uma abelha rainha se dirigiu ao Monte Olimpo para prestar suas homenagens a Zeus. E como oferenda, ela trouxe favos de mel de excepcional qualidade. Zeus ficou satisfeito com a abelha por tão rica oferenda e disse que concederia a ela um desejo. A abelha disse que seu mel era muito cobiçado e por isso ela desejava uma arma para se vingar dos ladrões. Zeus então concedeu à abelha seu doloroso ferrão. Mas antes, advertiu a abelha, dizendo que após usar o ferrão, ela morreria, pois aquele que age por vingança e deseja o mal, recebe o mal de volta. A Lâmia é uma criatura quimérica, oriunda da mitologia grega. A figura da mulher com cauda de serpente era motivo de medo na antiguidade. Ela era conhecida por atacar e devorar as crianças que cruzavam seu caminho. Mas a Lâmia nem sempre foi assim. Ela já foi uma belíssima rainha, filha de Poseidon, que reinava na região da Líbia. Sua beleza era tamanha que atraiu a atenção de Zeus, o deus supremo do Olimpo. E assim, ela se tornou amante de Zeus. Com o deus, a rainha teve vários filhos, o que despertou a fúria da deusa Hera, que era esposa de Zeus e rainha do Olimpo. A deusa se vingou da bela rainha, de forma implacável. Hera foi responsável pela morte de todos os filhos de Lâmia. Em algumas versões, a deusa fez com que a própria mãe devorasse seus filhos. E se já não fosse o bastante, ela ainda foi terrivelmente amaldiçoada. A jovem foi transformada em uma criatura, metade mulher, metade serpente, que se alimentava, devorando crianças e jovens. Mas seu castigo ainda não havia terminado. A deusa ainda fez com que Lâmia não conseguisse fechar seus olhos, pois quando ela fechava, a imagem da morte de seus filhos era sempre presente, e assim ela jamais conseguia descansar. Mas Zeus, com pena da criatura amaldiçoada, tornou possível que ela pudesse retirar seus olhos, e assim ela poderia finalmente dormir por um tempo. Com o passar dos séculos, o mito da Lâmia foi se transformando, e ela passou a ser identificada como uma criatura vampiresca, que por meio de artifícios de sedução, a Lâmia atraía jovens para seu leito e se alimentava de seu sangue.
O folclore medieval transformou a lâmia em uma espécie de bicho-papão, e suas histórias eram contadas com a finalidade de assustar as crianças levadas. A lâmia, apesar de ser uma figura que perdeu relevância com o passar dos séculos, ainda desperta medo e fascínio. Niobe era a poderosa rainha de Tebas. Ela era casada com Ânfion, que era filho de Zeus e um músico incrível, que encantava a todos com sua lira. Ela era filha de Tântalo, o homem que ousou servir carne humana aos deuses, e por este motivo ele teve sua descendência amaldiçoada. E por isso Niobe estava destinada a ter um terrível destino. Niobe teve 7 filhos que eram tão fortes, atléticos e belos que pareciam filhos de Ares com Afrodite. A rainha também teve 7 belíssimas filhas, que encantavam todos aqueles que as contemplavam, como se fossem verdadeiras ninfas. Niobe realmente tinha muito orgulho de sua prole, e este orgulho desmedido seria o motivo de sua ruína. Certo dia, uma sacerdotisa do templo de Apolo estava convocando o povo para que se juntasse à cerimônia de sacrifício, que tinha o objetivo de honrar a deusa Leto, mãe dos deuses Apolo e Ártemis. A orgulhosa rainha fez o impensável. Ela interrompeu a sacerdotisa e disse que se fosse para cultuar e honrar alguém, esta deveria ser ela mesma, não a deusa Leto. Ela se vangloriava por ser a rainha de um dos reinos mais importantes da Grécia, enquanto Leto era uma divindade errante, que só encontrou abrigo na ilha de Delos graças à misericórdia dos deuses. Enquanto Leto teve apenas 2 filhos, Apolo e Ártemis, ela havia tido 14, e todos eram tão esplêndidos que, conforme Niobe, poderiam viver no Olimpo entre os deuses. Por isso ela disse para que o povo esquecesse de Leto e focasse todas as homenagens para a rainha de Tebas. Longe dali, Leto era consolada por Ártemis após sofrer tamanha humilhação. Mas seus filhos não permitiriam que tamanha afronta aos deuses escapasse impune. A vingança de Apolo e Ártemis seria implacável. Apolo, fazendo uso de seu arco divino, deu início à sua vingança. E com flechas terríveis, ele começou a bater os filhos homens de Niobe. Um após o outro, todos os 7 filhos da rainha de Tebas foram caindo após serem atingidos pelas flechas do Deus luminoso. Niobe ficou horrorizada ao ver todos os seus filhos mortos e caídos a seus pés. Mas tamanho castigo não foi suficiente para a rainha entender que uma mortal não pode se comparar aos deuses. A insensata Niobe, mesmo após perder todos os seus 7 filhos homens, disse que ainda era superior a Leto, pois ainda possuía 7 filhas magníficas, enquanto a deusa tinha uma só. Agora era a vez de Ártemis impor a vingança dos deuses sobre a mortal insolente. Com seus tiros certeiros, ela bateu as 7 filhas de Niobe. A orgulhosa rainha havia perdido todos os 14 filhos que lhe davam tanto orgulho. Sua soberba a levou a querer se igualar aos deuses. Dizem que Niobe foi transformada em uma rocha e que, mesmo em sua forma mineral, a rainha continuava a verter suas lágrimas que escorriam pela rocha. Uma antiga fábula grega conta que uma gata acabou ficando perdidamente apaixonada por seu dono, e tudo o que a gata mais desejava era poder se tornar uma mulher de verdade. Ela foi até o templo de Afrodite para orar para a deusa do amor. Ela pediu assim para que a deusa realizasse seu desejo. Afrodite ficou comovida pelo amor que aquela gata tinha por seu dono e decidiu ajudá-la. A deusa do amor transformou a gata em uma belíssima jovem, tão bela que nenhum homem poderia resistir. O rapaz se apaixonaria imediatamente pela gata, em forma de mulher, e não demoraria para que eles se casassem. Mas na noite de núpcias, Afrodite colocou um rato dentro dos aposentos do casal, para saber se a transformação da gata havia sido completa. A moça, ao invés de gritar como seria esperado de qualquer mulher, começou a caçar o rato. Ela saltou sobre ele e o agarrou,
Mas o pior ainda estava por vir. A moça devorou o rato com toda a voracidade, para o espanto de seu marido. Afrodite então percebeu o erro que havia cometido, pois certas pessoas podem mudar sua aparência, mas não perdem os velhos hábitos. Tíndaro reinava sobre Esparta e devia sua coroa a Hércules, que matou seu irmão quando ele havia tentado usurpar o trono espartano. O rei de Esparta casou-se com uma linda princesa que se chamava Leda. Ela era tão bela que atraiu a atenção de ninguém mais, ninguém menos que Zeus, que daquele dia em diante passaria a desejar a jovem rainha. Certo dia, Leda estava se refrescando às margens de uma lagoa, quando ela observa um belo cisne fazendo seu balé nas águas. A jovem ficou encantada com a beleza de tal criatura, mas de repente, uma águia mergulha com suas garras afiadas sobre o cisne. A bela ave esquivou-se do ataque, dirigindo-se rapidamente para a jovem rainha que a protegeu. Leda achou delicioso o toque das macias penas e plumas da ave, mas a ingênua princesa não sabia que este belo cisne se tratava de Zeus, transformado em ave. O grande deus em forma de cisne se uniu à jovem rainha e nela colocou sua semente divina. Após a partida da ave, Leda ainda sentia muito desejo e procurou Tíndaro, seu marido, e com ele teve uma noite de intenso amor. A rainha estava grávida e, para a surpresa de todos, ela pôs 2 grandes ovos. De um deles nasceu Helena e Pólux, que eram filhos de Zeus, e do outro nasceu Castor e Clitemnestra, filhos de Tíndaro. O rei não fez distinção entre os bebês e criou todos como se seus filhos legítimos fossem. Sua descendência deixaria marcas profundas na mitologia grega. Clitemnestra casaria com Agamenon, o maior de todos os reis da Grécia. Os irmãos Castor e Pólux fariam parte da tripulação de Jasão, que partiria na aventura em busca do Velo de Ouro, enquanto Helena se tornaria a mulher mais bela do mundo e passaria a ser disputada por quase todos os reis da Grécia. E seu rapto seria o estopim para o início da Guerra de Troia. Castor e Pólux eram irmãos gêmeos. Eles eram filhos de Leda, a rainha de Esparta, que havia sido visitada por Zeus em forma de cisne. Ela deu à luz aos 2 irmãos. Pólux era um semideus, pois era filho de Zeus. Já Castor era filho do rei Tíndaro de Esparta. Castor se tornou um exímio condutor de cavalos, enquanto seu irmão era um boxeador incrível. Os gêmeos eram inseparáveis e participaram de diversas aventuras. Entre as mais famosas estava a caçada do javali de Calidon, o resgate de Helena das mãos de Teseu, e também se tornaram argonautas. Lá eles se tornaram amigos dos irmãos Linceu e Idas, 2 outros famosos heróis de seu tempo. Mas as duplas de irmãos se tornariam rivais por conta de uma disputa mal resolvida. As animosidades entre eles aumentaram quando Castor e Pólux sequestraram as irmãs de seus rivais. Castor acabou sendo ferido mortalmente por Idas, que buscava resgatar suas irmãs. Ele agonizou nos braços de seu irmão Pólux, que ficou inconsolável ao perceber que a vida de seu irmão se esvaía. Pólux clamou pela ajuda de seu divino pai, e Zeus foi ao seu encontro. Ele pediu para que o Deus Supremo trouxesse seu irmão de volta à vida. Mas Zeus disse que não podia fazer isso, pois Castor era um mero mortal, e seu espírito agora pertencia ao Hades. Pólux disse que daria sua própria vida para poder estar ao lado de seu irmão, mas nem isso ele poderia fazer, pois era imortal. Zeus e Pólux acharam uma solução para os irmãos não se separarem. Castor e Pólux passariam metade do ano juntos no reino de Hades e a outra metade passariam entre os deuses imortais. Os deuses marcariam os céus
honrando os bravos e inseparáveis irmãos por meio da constelação de Gêmeos.